olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim para ela: o inimigo pode até tentar, mas não vai conseguir. Amém? Grava bem isso aqui esta noite. O inimigo pode até tentar, mas não vai conseguir. Nesses dias, Deus ele tem me levado a eu fazer alguns estudos na palavra de Deus e eu ministrar uma palavra a esses dias, e o Senhor tocar em meu coração para me ministrar essa mesma palavra também hoje aqui. Amém. Eu quero falar hoje sobre a vida de um homem que a Bíblia chama de Mardoqueu, mas também você pode chamar de Mordecai, porque aí vai de interpretações bíblicas. E eu estava orando, o Senhor falava comigo para me ministrar essa palavra hoje aqui nesse lugar. Grava aí no teu coração: o inimigo pode até tentar, mas ele não vai conseguir. No livro de Esther, que fica no Antigo Testamento, antes de Jó, de Salmos, capítulo de número 2, versículos 5 até o 7. Esther, amém, que não puder acompanhar, fique com seus ouvidos atentos, em nome do Senhor Jesus. Esther, capítulo de número 2, versos 5 ao 7. Amém. Mardoqueu. Quem foi Mardoqueu? A Bíblia diz que é um homem justo, um homem que procurava fazer as coisas corretamente. E a palavra de Deus diz aqui, no capítulo 2, versículo 5: havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados, com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara a Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem bela de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara para sua filha. Da gente ler esse texto aqui já começa a se iniciar. Aqui já começa a iniciar a história de Mardoqueu. Mardoqueu, na realidade, se você pegar o texto aqui e ler, Mardoqueu, ele é primo de Esther. Aqui. Ela não tinha pai nem mãe, e Mardoqueu resolveu a criá-la como fosse filha dele. E foi um homem que, ao determinar-se a fazer essa boa ação, ele começou a ter um reconhecimento de bondade, tanto pelo que ele fazia, pela pessoa que ele era. A Bíblia diz que naqueles dias Mardoqueu, ele subia as escadas que ficava próximo ou que dava acesso à porta do rei, como diz a palavra. E aquele local era um local aonde Mardoqueu ficava, que ele tinha informações de tudo que ocorria naquele lugar. Ele tinha informações de tudo que acontecia naquela cidade. E adiantando essa história, porque nessa parte que eu estou falando, Esther, que é Radassa que é Esther,
ela já está já nas dependências do palácio do rei, já tinha sido escolhida pelo rei. E Mardoqueu, assentado nas escadas que dava à porta principal do palácio, ele ouviu dos dois homens tramarem contra o rei. E esses homens eram homens que serviam, eram homens que estavam à disponibilidade, à disposição do rei, do serviço do rei. E a Bíblia chama esses dois homens de Bigtan e Tere. E Mardoqueu, ouvindo isso, ele era um homem justo, ele não poderia ser conivente com o mal e nem o que poderia suceder a partir daquele intento que aqueles homens criaram em seu coração. E ele avisa a rainha, e a rainha avisa o rei, e aqueles homens foram julgados por aquilo que eles estavam tramando ou preparando contra a vida do rei, e eles foram mortos. O julgamento veio sobre eles. E existia também naquele local outro homem por nome de Amã. A palavra de Deus diz que o rei lhe concede uma autoridade tal, ao ponto de tirar o anel do seu dedo e dar a Amã, para que Amã viesse selar qualquer tipo de decreto, de tamanha que foi a autoridade que lhe foi lhe dada. E era tudo que Amã queria. Amã, ele planejava um decreto para que fosse exterminado todos os judeus naquele dia, porque esta forma era uma forma dele poder chegar até os mais profundos dos seus intentos. E Mordecai, que chamamos de Mardoqueu, que é a mesma coisa, ele não se inclinava quando Amã passava, por isso que a fúria de Amã se acendeu. Amã ficara revoltado, porque quando ele passava as pessoas dobravam-se, reverenciavam-se, mas Mardoqueu não se dobrava. Porque quem conhece Deus jamais vai se dobrar diante das coisas referentes deste mundo, e quanto mais para poder reverenciar um humano como se ele fosse Deus. E Amã acendeu-se a fúria por causa disso, tramou esse decreto, essa lei, a qual logo foi levada aos escrivões. Os escrivões escreveram rápido, se divulgou rápido, e essa lei decretava a morte de todo o judeu, inclusive até da rainha Esté, porque também ela era judeia. E no capítulo 3, versículo 5, prova isso aqui que eu estou te dizendo. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Querido, o inimigo pode até tentar, mas ele não vai conseguir. O inimigo pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Aí você diz assim agora, você diz assim, por quê? Porque Deus, ele é aquele que dá a última palavra. Porque Deus, ele é aquele que dá a última palavra. Quando as condições que olhamos e vemos que não está favorável, ou que trazemos para o nosso sentimento e dizemos, está tudo perdido, está tudo perdido, o que será de mim agora? O que será de mim?
Aí é onde o Senhor entra, porque Ele é conhecido como o Deus do impossível. Porque o que você pode fazer, você faça, mas o que você não pode, Deus fará por você. Aleluia. E ali esse decreto, ao ser lançado, muitos judeus ficaram abalados. E até mesmo antes da notícia chegar até a rainha Esther, muitos judeus já estavam se vestindo de pano de saco, estavam jejuando, estavam todos atemorizados. E a notícia chega a Mardoqueu. Mardoqueu rapidamente, ele se humilha nos pés do Senhor, ele se veste de pano de saco. E tinha um eunuco que fazia uma intermediação de levar as informações da rainha até a ele. E o mesmo eunuco levava as informações de Mardoqueu até a rainha Esther. E a rainha, ela propôs no coração que ela tinha que descer até a presença do rei para poder falar com o rei naqueles dias. E segundo a Bíblia, se você ler esse texto que eu estou te falando aqui, do capítulo 3, 4, 5 em diante do livro de Esther, você vai ver que estava 30 dias que o rei não tinha comunicação com a rainha. Ele não aparecia na presença da rainha. E a rainha manda as informações para Mardoqueu, com que Mardoqueu reunisse o povo para jejuar 3 dias por ela, porque também ela ia ficar um sacrifício de jejum de 3 dias. E depois ela iria tomar a decisão de descer até a presença do rei. E para quem não sabe, descer até a presença do rei naqueles dias sem ser convidado, se o rei ele não estendesse o cetro, se o rei não fosse de bom aceito a visita daqueles que adentrassem sem a sua permissão, era adentrar para poder, amém, ver a sua própria condenação. E ali aquela mulher sabiamente ela jejuma, junto com aquele homem. Eles proclamam um grande jejum, levam as pessoas ao mesmo sentimento. Sabe o que é que eu tenho em mente aqui esta noite? Sabe o que é que eu tenho em mente aqui esta noite? Que é de Deus o que eu vou te falar aqui esta noite. Muitas das vezes queremos partir logo para termos sucesso no mundo visível em que nós estamos vivendo. O mundo visível que eu falo é esse, que eu estou olhando para cá, estou vendo esse microfone, que eu estou olhando para aí, estou vendo vocês aí sentados. Mas eu quero dizer uma coisa para você: primeiro se conquista no espiritual, para poder se conquistar no mundo físico. Eles foram jejuar, orar, é uma condição de preparo que Deus ele exige de nós, para que nós possamos descer no vale das maiores decisões da nossa vida, para que nós venhamos ter respostas concretas àquilo que nós estamos prestando. Nesta noite, a Bíblia diz que aquele que se lança debaixo da mão potente de Deus, ao seu tempo ele vos exaltará. E ali eles proclamam jejum, eles oram ali, eles jejuam. E foi se passando, e o decreto já estava lá. E os judeus, eles estavam atemorizados, porque sabiam que todos iam ser mortos. E a rainha Esther, ela convoca Amã para estar junto à presença do rei, para participar de um grande banquete. Ali seria a estratégia. Sabe o que é que eu vejo aqui? Que Deus, Ele dá estratégia para o seu povo. Ele dá uma condição para que o seu povo se torne vencedor. Até porque a palavra de Deus ela já diz aqui esta noite
que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E Amã, não satisfeito somente com que já tinha decretado ali, selado com anel que o rei lhe deu autoridade, ele é induzido pela mulher, pelos amigos, e a resposta vem até a Amã assim: constrói uma forca para que enforque Mardoqueu nela. E ali rapidamente essa forca foi feita e ficou nas dependências ali da sua casa. O inimigo pode até tentar, mas ele não vai conseguir. E naquele momento, onde tudo parecia estar perdido, onde parecia que nada teria solução para aquilo que estava acontecendo, aleluia. Eita Senhor, Tu és um Deus de glória, Pai. Deus é tremendo. Onde eu falei aqui na estante, ó, o jejum que foi proclamado aí, ó, 4 de Esté, versículo 16. A ordem que ela dá para Mardoqueu aqui, ó: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu aqui no verso 17 foi e fez conforme tudo quanto Esté lhe ordenara. O inimigo ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. No capítulo 5 do livro de Esté, versículo 14, é onde está escrito aqui, ó, que a forca é feita, ó. Então lhe disseram Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. E então entra e alegre com o rei ao banquete, e este conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. O inimigo estava lá, ó, já deu certo, preparamos tudo já para o dia de amanhã. O inimigo já estava contando vitória. Amanhã vai ser decidido o fim do decreto. Os judeus vão ser mortos. Mardoqueu, como um líder que estava ali, ia ser enforcado, e seria uma derrota completa ali. Só que se você pegar o capítulo 6 do livro de Esté, a Bíblia diz que o rei, ele não estava conseguindo dormir direito, ele teve algum problema de sono, que a Bíblia fala, que naquela mesma noite, é como nós aqui cearense falamos: rapaz, tentei dormir, rapaz, a noite toda e não consegui, passei a noite toda acordada. Então a Bíblia diz que fugiu-se o sono do rei. E o rei manda pegar um livro, que esse livro ele é conhecido como o livro das crônicas. Diga assim comigo: livro das crônicas. Sabe o que é que me lembra esse livro? Esse livro aí me lembra o livro da vida, em que a Bíblia diz que vai estar escrito e achado o nome de todos que são salvos, e outros livros que também se abriram naquele dia, aonde vai estar escrito o livro das obras, daqueles que fizeram algo para o Senhor, que mais trabalharam, que mais se esforçaram, que mais, amém, que mais abençoaram a obra, que mais partiram para a guerra, que mais fizeram as ações conforme Deus lhe direcionava o coração.
E a Bíblia diz que o sono do rei sumiu ali. E ele manda pegar esse livro. O que é que está escrito lá, pastor, no livro? O que é que está escrito lá? Está escrito as obras ou as coisas boas que pessoas fizeram, amém, para o rei naqueles dias. E olha só o que aconteceu, ó. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito: Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Tere, dois dos camareiros do rei da guarda da porta, que tinha procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Amém. Grave isso aqui no teu coração, que eu vou dizer aqui agora, ó. Grave isso aqui no teu coração. Amém. É melhor receber a honra de Deus do que receber a honra dos homens nessa terra. O que eu quero dizer com isso? O que você quer falar com isso, pastor? Mardoqueu, quando ele praticou esse ato de bondade, ele poderia ter chamado a Esther e ter dito assim: Esther, vai lá junto ao rei lá, Esther, conversa com o homem lá, porque eu ajudei o homem aí. Esses dois homens aí que queriam matar, eu ajudei. Diz ele aí que favoreça alguma coisa boa para mim, me arranje um emprego aí dentro aí do palácio, ou me coloque como um líder forte. Mas a Bíblia diz que Mardoqueu, ele praticou esse ato de bondade, amém, porque ele não era conivente com aquilo que é errado. Ele não iria ser conivente com o homicídio, principalmente do rei. E aquilo que ele praticou foi uma obra de justiça. Até porque Esther, que era sua prima, que ele criara como filha, era da sua família e tinha tamanha importância. Mas grava aí o que eu vou te dizer aqui agora, ó. A tua recompensa pelo trabalho que tu presta aqui, pelas ofertas que tu traz aqui, pela tua fidelidade, o Senhor é quem te recompensará. O Senhor é quem vai te abençoar nessa terra. Apenas cumpre com a justiça, com amor, com dedicação, e deixa que o resto o Senhor vai fazer. O inimigo pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E ali o rei perguntou: foi feita alguma coisa de benevolência por esse ato de bondade que esse homem praticou? Aí os servos disseram: não, rei, nada se fez. O quê? Aí quem é que está lá junto do rei, no pátio ali do palácio? Está Amã. Aí o rei se direciona a Amã, no capítulo 6 em diante. Aí se você pegar, você vai ver esse registro que eu vou falar agora. Aí o rei vai dizer assim: o que se faria um homem que prestou tamanho ato de bondade ao rei? Seria colocada a roupa do rei, daria a melhor montaria para que esse homem pudesse montar no cavalo do rei. Aí Amã, ele respondeu: tudo isso daria para o homem que honra o rei. Olha só, olha só. Sabe o que foi que o rei fez? Pega aí, Amã, a roupa real do rei, pega aí o cavalo, veste Mardoqueu aí. Veste Mardoqueu. Mardoqueu colocou ali a roupa real, ó, do rei. Sabe o que é que eu quero dizer para você nessa noite? O que é isso? É Deus te tirando de um lugar que tu não tem honra e te levando num lugar que você é honrado. E você é honrado, sabe aonde? Na casa do Pai. É na casa do Pai que você é honrado.
É na casa do Pai que Ele te veste com essas roupas de autoridade, para que quando você falar no nome de Jesus, o inimigo corra, o inimigo perca, o inimigo saia. E sabe o que foi mais? Monta aí, Mardoqueu, no cavalo. Monta aí, Mardoqueu, no cavalo. Agora, Amã, segura aqui a corda, puxa e passeia dando volta no pátio, levando o Mardoqueu em cima. Sabe o que eu quero dizer para você? O que é isso aí? É Deus te tirando de níveis que estão lá embaixo e te colocando em lugares, montaria que representa em lugares de destaque, em lugar de honra, em lugar de sucesso. Deus abrindo a porta, Deus sendo contigo, Deus realizando o impossível, Deus realizando coisas poderosas na tua vida. Aleluia, Jesus. Sabe por que o Senhor faz tudo isso? Porque está escrito na palavra que o Senhor fala assim: sou eu quem faço, e operando eu quem impedirá. E aproveitando esse momento, a rainha Esther conversa com o rei e diz: este Amã, ó rei, ele lançou esse decreto para poder me matar, a mim e o meu povo. Esther se coloca ali e diz: a mim e o meu povo. E o rei, quando olha assim, se acende o furor contra Amã. O rei se acende o furor contra Amã. E quando o rei se acende o furor contra Amã, alguns servos falaram assim: e tem a coisa, rei, Amã construiu uma forca para enforcar Mardoqueu. Aí sabe o que é que o rei diz? Leva-o e o enforque nela. Eita Jesus. Olha só, capítulo 7, versículo 5 em diante de Esther. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: o que é esse? E onde está esse cujo coração o instigou assim fazer? Porque a rainha já tinha comentado aqui com o rei, a respeito de Amã. E disse a Esther: o homem opressor e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Perdeu, meu irmão. O inimigo aqui até tentou, mas ele perdeu. Olha só. E o rei, o 7, e o rei no seu furor se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Olha só. Um dos servos do rei aqui, versículo 9, conhecido como Arbona. Então disse Arbona, um dos camareiros que servia diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura, que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Versículo 10, capítulo 7, verso 10. E enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. O inimigo pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Sabe o que é que eu vejo aqui? Sabe o que é que eu vejo aqui? Decreto, leis, são coisas que muitas das vezes são criadas para poder impedir você de sonhar, para poder impedir você de caminhar, de você ir longe. E tudo isso foi criado não somente para impedir o povo e Mardoqueu e Esther naqueles dias, mas foram criadas até para tirar as suas vidas. O inimigo muitas das vezes ele vai fazer laços, ele vai agir com as manhas dele,
Mas você nessa noite tem autoridade. Você nessa noite tem autoridade. Diga assim: eu tenho autoridade, em nome de Jesus. E eu vou falar o que Paulo falou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga mais uma vez: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora diga: pastor, quem é que me fortalece? Jesus. Pode aplaudir a Ele. Jesus que te fortalece, Jesus que te garante a vitória, Jesus que te prospera, Jesus que te cura, Jesus que prepara a mesa, Jesus que escreveu teu nome no livro da vida, Jesus que preparou um lugar, Jesus que tem aberto uma porta, e que Ele diz que a porta que eu coloquei aberta diante de ti, ninguém a pode fechar, mas a que eu fecho, também ninguém pode abrir. Nesta noite, fica de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Nesta noite, Pai, o Senhor falará comigo nesta noite para trazer essa ministração, porque o Senhor falou com essa igreja nesse lugar nessa noite, Pai. O Senhor falou no coração de cada pessoa aqui esta noite. O inimigo pode até tentar, mas ele não vai conseguir, meu Pai. Jesus, nesta noite, Pai, eu creio que a tua bênção aqui é real nesta noite, meu Deus. Diante das orações que já foram feitas, que quando nós chegamos, a bênção já estava posta aqui, Senhor. Pai, nesta noite, o inimigo perdeu mais uma, Senhor. O inimigo perdeu mais uma, Senhor. Porque a vitória, ela é do povo de Deus. A vitória, ela é do povo de Deus. A vitória, ela é do povo de Deus. Aplauda Jesus. Que Jesus te abençoe nessa noite, em nome do Senhor. Amém, pastor. Glória, Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus, hein? Você foi abençoado nessa noite? Foi maravilhoso, né? Vamos orar pela vida do nosso pastor, do nosso amigo. Fica de pé, você que sentou, estenda as suas mãos sobre a vida do pastor Wellington. No nome de Jesus. Senhor, nós estendemos as nossas mãos sobre a vida do nosso amigo, irmão, pastor Wellington. O Senhor sabe da sua dedicação ao ministério que o Senhor, o qual o chamou. Como o Senhor também tem convivido com ele, com as lutas que ele tem enfrentado. Mas grandes vitórias o Senhor tem proporcionado a esse teu filho. Nós rogamos a ti que o Senhor venha suprir a necessidade dele, venha suprir a necessidade desse teu servo, Senhor, para que nada lhes falte, que o Senhor o abençoe poderosamente, a vida do teu servo, a vida da sua esposa, a pastora Orlândia, que eles recebam de ti, Pai, saúde, vida longa e prosperidade, que tudo que passar pelas suas mãos, o Senhor o abençoe. Abençoe o seu povo, os seus discípulos, a sua igreja, que aquele lugar, Senhor, possa crescer, florescer e se multiplicar. Que o Senhor venha prover tudo que eles estão precisando para construir o prédio a qual eles começaram. No nome de Jesus, que o Espírito do Senhor hoje possa ministrar no coração do teu servo algo que ele estava buscando, precisando, e que o Senhor possa mostrar a ele claramente
o que o Senhor já preparou, já reservou e que está a caminho para chegar a eles. Em nome de Jesus, Pai, te damos graça pela vida do pastor Wellington. Em nome de Jesus, hoje declaramos sobre a vida do pastor Wellington, sobre a vida da pastora Orlândia, declaramos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.